Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, parte 24, capítulo 333. A professora McGonagall quase repetiu as palavras de Flitwick literalmente na aula de transfiguração, exceto que a entonação era muito mais rigorosa e o olhar severo. Nessas aulas, estávamos analisando um feitiço de desaparecimento bastante complexo, evanesco. Dizem que é bastante complexo e, em geral, um dos mais difíceis em níveis ordinários de magia. O que posso dizer? Conheço esse feitiço há muito tempo e às vezes limpo qualquer obscenidade com ele. Embora Tergeu e um Sorgígife mais forte sejam mais adequados para limpezas diversas. Como objeto de treinamento nos foram dados caracóis. Se eu não tivesse uma boa sensibilidade para magia, eu até pensaria que eles são reais. Não, eles certamente são reais e materiais, mas são o produto da transfiguração. Só um cego não teria notado como McGonagall lança um olhar furtivo para Hermione e para mim, claramente esperando um sucesso instantâneo e fenomenal. Pois já conquistamos muito no campo da transfiguração, a mesma aparição já é uma conquista. Em geral, depois de trocar olhares com a garota, decidimos não decepcionar o professor. Fizemos o caracol transfigurado desaparecer na primeira tentativa, ganhando imediatamente 10 pontos para casa. Na disciplina de numerologia, fomos informados de que este ano daremos muita atenção a operações matemáticas bastante comuns, desigualdades, diversas equações quadráticas, conjuntos e sistemas. É claro que aprenderemos a interpretar tudo isso do ponto de vista da magia, enquanto estudaremos áreas reais de aplicação na teoria da criação de novos feitiços ou da justificação de feitiços antigos. No jantar no salão principal, fiquei surpreso ao saber que Potter conseguiu encontrar Umbridge no grande intervalo, na frente de testemunhas, discutir com ela, fazê-la perder a paciência e receber uma semana de punição. Eu não entendo como isso funciona para ele. Bem, ele passou a noite toda estudando e hoje, reclamando, dizem, não há prática suficiente em defesa contra as artes das trevas. Não vamos aprender nada, uma teoria idiota, um péssimo professor sapo. Eu não ficaria surpreso se ele encontrasse Umbridge no exato momento em que estava reclamando da vida com Rony, e aí era só uma questão de técnica. Na verdade, a maneira como Umbridge se comunica é completamente inadequada para crianças, especialmente para crianças não particularmente inteligentes. É claro que se Potter tivesse tido um ambiente intelectualmente mais desenvolvido, ele teria sido mais inteligente, teria conseguido se controlar e não sucumbir a provocações baratas, mas, infelizmente, à noite na sala comunal da Grifinória, sentados com Hermione no sofá e na companhia de Dino, Simas, Lila e Parvati, tive a oportunidade de assistir a uma cena muito interessante. Um famoso herói de toda a Inglaterra discursava para uma multidão, como Lenin de um carro blindado. Impedir, não permitir, não envergonhar a escola. Não é que ele tenha começado a discursar de propósito, simplesmente aconteceu. Um perguntou a ele, como vai? O outro, o que você acha? Mais alunos passavam por perto, ouviram uma discussão sobre um assunto polêmico, e essa bola de neve começou a crescer, e uma multidão de curiosos já se aglomerava em torno de Harry, Rony e os gêmeos que discutiam. Em geral, a multidão decidiu que não podia continuar assim, embora aquilo estivesse apenas começando. Potter, aliás, esfregava a mão direita periodicamente, o que significa que os métodos de punição de Umbridge permaneceram os mesmos. Você acha que é uma coisa boa? Hermione perguntou quando eu tradicionalmente apoiava minha cabeça em suas pernas. O que exatamente? Os outros claramente vão fazer algo estúpido. Não faço ideia, fechei os olhos. Vale a pena lembrar quem é Dolores Umbridge. Ela é a ministra assistente da magia. Alguns a chamam de cachorra da corrente do ministério. Uma carreirista implacável, mas ao mesmo tempo sem nenhum ponto de vista político. Não é bem assim. Umbridge tem uma posição muito clara sobre muitas questões, mas é o tipo de pessoa que guarda suas opiniões para si. Ela é incondicionalmente leal ao ministro da magia, e se ele disser, queimem os puros sangues, ela será a primeira a queimá-los. Se ele disser, queimem os nascidos trouxas, Umbridge estará novamente na linha de frente. Ela encara sua tarefa com toda a responsabilidade e entusiasmo de que é capaz. Sua palavra é a palavra de uma ministra. Max interrompeu-me Parvati, que estava sentada à mesa ao meu lado. Abri os olhos e fiquei surpresa ao ver que agora estudantes de todas as idades estavam começando a se reunir ao nosso redor. Sim, você continua dizendo ministro, mas não disse food. Parabéns por notar, Parvati. A questão é simples. Acomodei minha cabeça mais confortavelmente, e Hermione passou a mão pelos meus cabelos. Umbridge é leal ao cargo, não à pessoa. Se Dumbledore se tornar ministro, ela agirá em prol dos interesses dele e dirá o que Dumbledore disser. Se você sabe quem se tornar ministro, a história será exatamente a mesma. Seja quem for o ministro da magia, Umbridge sempre seguirá suas políticas e objetivos fielmente, seja Merlin, Morgana, Mordred, Grindelwald ou Lockhart. Lockhart sim, disse alguém, enquanto os outros riam. Ele teria sido um ótimo ministro, com sua perda de memória. Capítulo 334. Então, o que isso nos dá? Ron murmurou enquanto ele e Potter se sentavam no chão ao lado de outro sofá perto da lareira. Ah, é muito simples, meu amigo ruivo. Sentei-me ereto no sofá, e Hermione se pressionou contra meu ombro, me forçando a abraçá-la. Diga-me, qual a posição do Fudge em relação a nós, Hogwarts e Dumbledore, no momento? Como eu sei o que se passa na cabeça desse Fudge? Do Profeta Diário, claro. O Profeta Diário, que fique claro, é um jornal absolutamente ministerial. Se você ler nas entrelinhas, poderá aprender muitas coisas novas. E o que é? Perguntou um dos gêmeos. Por exemplo, quando a fuga de Azkaban foi feita, 2 semanas depois eles escreveram, traços óbvios da mais negra magia foram encontrados, e o ministro Fudge assumiu o controle pessoal do assunto. Que conclusões podemos tirar?
Mas está tudo escrito. O que há para pensar? Rony acenou com as mãos, empurrando Harry um pouco com a mão. Desculpe, amigo. Está tudo bem. Potter esfregou a mão direita e sentou-se para escondê-la de todos. Errado. Podemos dizer que nem o mestre de magia nem os aurores sabem exatamente como os criminosos escaparam. Isso se trata da magia mais sombria. Na interpretação do Ministério, tudo o que eles não conseguem entender é a mais sombria. Controle pessoal. Ninguém consegue rastrear os fugitivos nem encontrá-los, e em geral, o Ministério é impotente, mas não se preocupe. O próprio ministro da magia está lidando com essa questão. Sim, é meio estranho. Agora pensem nisso. Olhei ao redor para todas as pessoas reunidas, que já eram muitas. O que estava escrito no profeta diário sobre o diretor Potter e Hogwarts? Deixe-me lembrá-los, um velho senilmente sem parar e leva uma bela escola ao colapso. Seu protegido, Harry Potter, é um psicopata. A escola é um foco de ilegalidade e crime, e os professores são lixo de rua. O diretor e Potter estão mentindo descaradamente sobre o Lorde das Trevas, minando a autoridade do Ministério, e o velho senil está mirando a cadeira de ministro. Os alunos murmuraram, e por uma dúzia de segundos de todos os lados, apenas declarações confusas e raivosas foram ouvidas, cujos destinatários estavam todos em fila. Quando os alunos se acalmaram um pouco e Hermione acomodou a cabeça mais confortavelmente no meu ombro, olhei para Harry, esperando sua reação. Potter olhou para mim com um olhar sério. Não estou mentindo. Ele realmente voltou. Eu apenas assenti em resposta e comecei a falar sobre outro assunto. Após o torneio, quando Dumbledore contou a Fudge sobre o renascimento de você sabe quem, o ministro disse, isso destruirá tudo que conquistamos ao longo dos anos. Não se engane. Fudge acredita em seu renascimento, mas jamais confirmará essa informação. Ele a refutará de todas as maneiras possíveis e desacreditará aqueles que dizem o contrário. No momento, Fudge estabeleceu um objetivo para si mesmo, desacreditar Hogwarts, o diretor e Potter. Observe que você acredita no que está escrito no profeta diário depois do verão, mas não acredita em Harry. Quantas vezes você se feriu por não acreditar nele, e depois descobriu que foi em vão? As pessoas cochichavam um pouco, concordavam ou, ao contrário, ficavam ainda mais irritadas pelo fato de um mentiroso estar sendo absolvido. Então, e a Umbridge? Simas colocou de lado suas cartas favoritas. E ela? Como eu disse, a posição de Umbridge é a de uma ministra. Ela está aqui para nos sacudir e expurgar todas as conspirações, planos, desobediências e assim por diante, e não importa se isso realmente existe ou não. Até mesmo este programa ministerial. Por um lado, é eficaz, mas por outro, o efeito de tal estudo será de curta duração, e o programa em si é completamente desconhecido para nós. Qualquer coisa desconhecida desequilibra as pessoas e irrita-as. Ela nos empurra, nos sacode, nos faz desmoronar e fazer coisas estúpidas, e essas coisas estúpidas já a desatam. Ela precisa do fato de que alguma violação foi cometida, após o que ela executará a punição. Aqui está Harry, por exemplo. Por que Harry imediatamente? Rony ficou indignado. O que você disse a ela que lhe fez ganhar uma semana de punição? A propósito, Angelina, que se tornou capitã do nosso time de quadribol, quase gritou alto. Como você pôde, Harry? Na sexta-feira, a seleção para o goleiro, e eu te disse que precisamos de um público total. Até mais, Angelina, interrompi a garota calmamente, condensando e aumentando o volume da magia ao meu redor. Para surpresa de todos, Angelina ficou em silêncio, bufou com raiva por alguns segundos e assentiu. Harry? Bem, Potter olhou para todos nós. Eu disse que precisamos praticar porque temos que aprender a nos defender, certo? Certo. Disse que, como Voldemort renasceu, estamos todos em perigo. Ela começou a negar e me chamar de mentiroso. Potter cerrou os punhos. Bem, eu disse que não estava mentindo, mas ela negou tudo e não me ouviu. Foi assim que aconteceu. Capítulo 335. Agora, olhei para a multidão. Vou explicar o ponto. Você, Harry, foi contra a opinião e a política do ministro. Isso é inaceitável para Umbridge por um lado, mas por outro, é exatamente o que ela espera. Qualquer coisa que façamos que vá contra a posição do ministério será percebida como rebelião e traição. Nosso trabalho é nos recompor e não dar desculpas. E Sidin, que estava sentado em frente a Simus à mesa, falou em tom sério. Como teoria, suponha que o profeta diário diz seja verdade. A julgar pela discussão silenciosa que surgiu imediatamente, as opiniões dos alunos estavam divididas. Ei, eu não estou mentindo. Potter tentou pular, mas os gêmeos o puxaram de volta para onde ele estava sentado com as mãos em seus ombros. O silêncio caiu rapidamente e os alunos, que estavam sentados em pé onde tinham que ficar, estavam novamente prontos para ouvir. Estou com pressa de irritar todo mundo. O retorno do Lorde das Trevas é real. Tive o prazer duvidoso de lidar com radicais da pureza do sangue, comensais da morte e outros que se juntaram ao Lorde das Trevas ou estão prestes a se juntar. Cheguei a derrotar um deles em um duelo, embora ele inicialmente tenha me subestimado e só quisesse me espancar, jogar um pouco de crucio em mim e me mostrar meu lugar. Enquanto todos se olhavam perplexos, eu olhei para Potter. Também vi uma pessoa lá que conhecemos. Até duas. O Lorde das Trevas está ganhando adeptos. Aqueles que escaparam de Azkaban estão se recuperando intensamente e já não se parecem com aqueles que estão neste lugar terrível há muitos anos. Os rapazes ficaram quietos, e muitos empalideceram. Neville, parado um pouco mais longe, parecia horrível no geral, branco como papel. Mas então temos mais um motivo para praticarmos. Potter falou animadamente. Deveríamos ser capazes de nos defender. PFFT, bufou Hermione e tentou cobrir o sorriso com a mão. O que foi que eu disse de tão engraçado? A garota se moveu um pouco, ficando mais confortável, e sem levantar a cabeça do meu ombro, ela falou com um sorriso completamente insano inerente à sua máscara de batalha. Você quer competir com um bruxo adulto e experiente? Temos escolha? Harry olhou para todos.
Está claro para mim que o Ministério não vai reconhecer o retorno de Voldemort. Estamos todos em perigo e não há onde esperar por ajuda. Não estou dizendo que devemos lutar. Estou dizendo que devemos ser capazes de nos defender. Às vezes é incrível como uma centelha de inteligência irrompe em Potter. Suponho que sim, assenti. E o que você planeja fazer? Reunir um grupo de pessoas com ideias semelhantes? Quem será o professor? Onde vocês estudarão? Aposto que quando. Observe não o se mas o quando. Quando Umbridge descobrir que, debaixo do seu nariz, um grande grupo de alunos está obviamente quebrando suas regras e praticando magia protetora. Oh, o que vai acontecer? Todos ficaram em silêncio, desanimados. Vamos lá, bati com a mão livre no joelho. Reúna pessoas com a mesma mentalidade de todas as casas. Pense em como garantir que ninguém fale mal de você. Procure alguém para te ensinar. Eu vou te mostrar a sala. É bem secreta, poucas pessoas sabem sobre ela, e entrar nela não é uma tarefa trivial. E qual é o seu benefício? Um dos gêmeos fez uma pergunta muito razoável. Quero ver o que você vai ganhar com isso. Depois dessas palavras, nossa reunião improvisada da casa começou a se dissolver, dividindo-se em empresas baseadas em interesses. E Harry e Rony claramente se animaram com a ideia de reunir um grupo de estudantes para aprender vários feitiços juntos. Por que você faria isso? Perguntou Hermione, sem tirar a cabeça do meu ombro. Quero ver do que eles serão capazes e o que eles possuem no momento. Você não está pensando em ensiná-los, está? Vamos perder muito tempo com isso e não vai adiantar nada. Não, de jeito nenhum. Estou pensando em assistir às aulas deles quando precisarmos aprender teoria ou fazer alguma outra pesquisa mental. Então está tudo bem. Capítulo 336. Passei a primeira semana inteira lendo e memorizando todas as informações disponíveis sobre a estrutura e o funcionamento do corpo humano, além de treinar com transfiguração e alguns dos antigos feitiços de combate. Mas só os levei ao ponto de criar um circuito mágico, sem ativá-los. Eu não queria danificar o salão, e não é fato que a ativação de feitiços tão poderosos e destrutivos passará despercebida. Rowena criou uma maneira de carregar ainda mais meu cérebro. Ela simplesmente começa a se mover pelas sombras na forma de um arquiteto e transfigura algo o tempo todo, desde as menores e insignificantes operações até manipulações com um grande volume de espaço. Parece que ela está apenas brincando, mas não, ela está distribuindo a carga-força entre as consciências, permitindo-me sentir e participar de todas essas manipulações mágicas. Isso carregou significativamente o cérebro e me permitiu compreender profundamente a essência dessa mistura de transfiguração da matéria e do espaço. As aulas decorriam normalmente da forma habitual e familiar. Na aula de defesa contra as artes das trevas, os alunos da Grifinória moderavam o ardor. Embora sem entusiasmo, dedicavam-se à teoria, mesmo que fosse demasiado difícil para eles. Uma possível razão, parece-me, é a aridez do texto do livro didático. Transmite perfeitamente a teoria, mas a apresentação é demasiado complexa para adultos, para aqueles que conseguem destrinchar textos e palavras aborrecidas. Tudo isto não é surpreendente, assim como a falta de professores realmente bons. Não existe um instituto de ensino na Inglaterra mágica, como em muitos outros estados mágicos. E a razão pode residir tanto na mentalidade como simplesmente no pequeno número de bruxos por unidade diária. Para a mesma Inglaterra, Hogwarts basta e em alguns casos, mentores pessoais que aliás também não são professores, mas simplesmente bruxos qualificados. Harry e Rony conseguiram o apoio dos gêmeos, que até deixaram de lado um pouco seus experimentos com o café da manhã Strike, teimosamente e surpreendentemente, discretamente espalharam boatos sobre a reunião de um grupo para aulas de defesa contra as artes das trevas. Harry também não se esqueceu de seus castigos, todos os dias, às 5 da tarde, ia regularmente à sala de Umbridge e voltava com a palma da mão direita inflamada. Bem, se um sujeito não consegue viver em paz, que assim seja, como dizem. Por que eu sequer levantei a ideia de organizar um grupo? Bem, é simples. Essa ideia só foi implementada no inverno da história de Potter, se não me falha a memória de uma vida passada. Dito isso, estava longe de ser ideia do próprio Potter. Agora que ele não tem a melhor bruxa desta geração em sua equipe, talvez nem pense nisso. Um grupo de pessoas com a mesma mentalidade não se reunirá. Se o Lorde das Trevas decidir atrair Potter para o Ministério por um método semelhante, então Potter provavelmente morrerá lá. E se não, Voldemort receberá uma profecia. E Potter e aqueles que o acompanham serão decentemente aleijados ou até mesmo mortos. Então tudo está a favor do Lorde das Trevas, exceto que eu não gosto dele, e tudo que é bom para ele é ruim para mim. E agora que dei uma ideia, o grupo pode se reunir muito mais cedo. Eles podem aprender mais, ou pelo menos usar feitiços com mais confiança. No entanto, há também uma desvantagem teórica. Pelo que vejo no conto de Potter na batalha no Departamento de Mistérios, os Comensais da Morte estavam apenas brincando com crianças. E não se sabe como tudo vai acabar se essas crianças forem mais qualificadas. No geral, mergulhei novamente no treinamento com entusiasmo, sem piedade alguma por mim e por Hermione. A garota, que finalmente percebera que o Lorde das Trevas havia renascido, que lera e ouvirá histórias sobre as atrocidades passadas dele e dos Comensais da Morte, preparara complexos de poções restauradoras e praticara até desmaiar sem forças. Além disso, quando isso acontecia, ela bebia poções e seguia em frente rumo às suas conquistas novamente. Contribuímos com os ingredientes, então não foi problema e os gêmeos, por uma recompensa modesta, conseguiram algo que não pode ser pedido abertamente. A única desvantagem desse treinamento sob doping é que você precisa dar um descanso ao corpo e remover os elementos tóxicos das poções. 2 meses de treinamento com poções e 1 mês sem elas, reabilitação. Mas o efeito promete ser ótimo, porque mesmo que nossa memória seja perfeita, nossos reflexos não se desenvolvem muito mais rápido. É aí que as poções vêm em nosso socorro. Capítulo 337.
Quando na sexta-feira da primeira semana, em nossa barraca no meio da sala secreta, decidi ajudar a garota com poções, fui afastado delas de uma maneira muito rigorosa. Não, a garota balançou a cabeça, afastando-se dos 2 grandes caldeirões nos quais preparava 3 composições diferentes. Ela parecia bastante agressiva, cabelo levemente desgrenhado, mangas arregaçadas, olhar severo. Por quê? Eu faço poções bem. Nós fazemos isso por nós mesmas. Hermione ajustou um pequeno grampo encantado no cabelo, o que impediu que o cabelo caísse e entrasse na poção, e os vapores da poção se acumulassem em seus cabelos. Aqui você precisa preparar poções perfeitamente e não beber se não houver mais nada a perder. Você não tem uma opinião muito boa sobre minhas poções. É que eu consigo fazê-las perfeitamente, então por que perder tempo? E depois de ler tantos livros e manuais diferentes? Não sou mais a aluna do primeiro ano que segue cegamente a receita e sei lá, corta nozes, não as tritura. Sim, e a compreensão tem surgido ultimamente. Você, Max, consegue fazer combinações absurdas de runas em aritmancia como se elas devessem ser assim. É simples, dei de ombros. Então, para mim, é simples em poções. Então, vamos usar nosso tempo racionalmente. Na verdade, depois disso não participei mais do processo de preparação de poções, fazendo o que faço bem. Pelo menos tenho conhecimento suficiente para as aulas de poções. Na manhã de sábado, depois da corrida tradicional e outros exercícios físicos, nos limpamos e fomos para Hogsmeade com uniformes e becas escolares, onde Lady Greengras deveria estar nos esperando. Sair do castelo, como sempre, foi bem simples. Feitiços complexos de ocultação e disfarce, e agora estamos cruzando os portões do castelo em segurança, e em poucos minutos, chegamos à vila com passos lentos. O tempo estava, como em todos os últimos dias, bastante nublado e sombrio. Mesmo assim, gosto exatamente assim, e a vista da floresta proibida e das montanhas ao redor, pintadas com vegetação em tons de verde bastante escuros, evoca uma sensação de misticismo. Os moradores locais cuidam de seus negócios neste horário e, na maioria dos casos, pelo que entendi, é no ministério. Na verdade, poucas pessoas em Hogsmeade têm lojas, pois elas só são úteis nos dias em que os estudantes podem sair. Mas isso não significa que em outros horários não haja estudantes que possam sair do castelo. E vale a pena notar que o expresso de Hogwarts circula por toda a Inglaterra fora do horário escolar, transportando mercadorias e cargas que são mais fáceis e lucrativas de entregar dessa forma. Algumas não podem ser reduzidas. Outras não podem ser colocadas na bolsa com feitiços de extensão e algumas são grandes demais. Isso acontece com todos. Em geral, é bastante comum ver bruxos visitantes, mas eles se contentam com um café na plataforma. Estávamos a caminho do Três Vassouras, o que me agradou, pois Delphine poderia ter escolhido o lugar mais distante, no meio do nada, para manter o segredo. O cabeça de javali, administrado por ninguém menos que Aberforth Dumbledore. No entanto, isso raramente é mencionado em lugar nenhum, então vou fingir que não sei de nada. Mas por enquanto, vamos deixar de lado nossos pensamentos sobre esta grande e estranha construção de pedra nos arredores. Entramos no Três Vassouras, um bar agradavelmente iluminado, com acabamento em madeira simples, porém bem conservado, em cores claras. E nos dirigimos à mesa mais distante, ocupada por um dos poucos clientes. Lady Greengras vestia um vestido azul formal e um robe azul marinho com capuz, agora removido, revelando uma trança grossa de cabelos quase brancos pendurada sobre o ombro. Bom dia, eu disse com um sorriso enquanto nos aproximávamos. Meu senso de magia me dizia que era Delphine, embora algo sutilmente mudasse nela. Olá, Hermione fez uma reverência respeitosa, mas não profunda. Parece que ela gostou de Delphine. Bom dia para você também. Lady Greengras sorriu e gesticulou para as cadeiras vazias à mesa. Sentem-se. Capítulo 338. Assim que nos sentamos, Delphine imediatamente começou a trabalhar. Então, em relação às aulas, como você pode praticar as tarefas de transfiguração sozinho, preparei uma lista de materiais que podem ser úteis e que estão disponíveis na biblioteca da escola. Se houver alguma dúvida, discutiremos em sala de aula uma vez por semana. Nas aulas propriamente ditas, passaremos para o estudo teórico da magia de cura. Hermione se endireitou, ouvindo atentamente. Você pegou a literatura sobre os tópicos que pedi? Sim, assenti. E aprendi. Ótimo. Seria difícil para você fazer cópias e me enviar? Gostaria de saber se há algo novo nesta área para pessoas comuns. Não quero ir à guilda para isso, há pessoas também, e elas não são avessas a ganhar dinheiro extra com reclusos. Ok. E dê cópias para Hermione. Delphine voltou a olhar para a garota. Você se importaria de participar das próximas etapas do treinamento, não é? Claro que não. Ficarei feliz em participar. Isso é maravilhoso. Delphine sorriu. Mas eu não entendo muito bem. Hermione hesitou um pouco. Por que você se importaria comigo mesmo eu não sendo sua aluna? Ah, é simples aqui. Você atingirá um certo nível de conhecimento e força, e Max, após receber o status de mestre, o aceitará como aprendiz, e em 1 ou 2 meses, você já estará defendendo esse título. E você, uma pergunta razoável saiu sozinha da boca da garota. Não precisarei de outro aluno. Além disso, você não me sobrecarregará e ainda ajudará no treinamento deste jovem. Hermione assentiu, entendendo o significado e o propósito da ideia de Delphine. Agora sobre as aulas em si. Não sei dizer exatamente por quanto tempo estudaremos apenas a teoria. Afinal, você é muito competente nesse aspecto. Mas como só a teoria vai funcionar, podemos ficar aqui mesmo e não ter pressa. Qual é a sua memória auditiva? É tão bom quanto com livros. Dei de ombros. Igualmente, Hermione olhou para Lady Greengras e para mim. Mas só se eu me concentrar um pouco. Ótimo.
Mas para algumas coisas, você ainda precisa fazer anotações. Então vamos começar agora mesmo. Pegamos nossos cadernos e caneta tinteiro, e Delphine pegou sua varinha e a passou pela mesa, lançando um feitiço abafador, para não perturbarmos ninguém e não nos distrairmos. Certo então. Magia de cura não é uma disciplina que se aprende apenas em livros. Você pode aprender muitos feitiços, poções e rituais, mas não é disso que se trata a magia de cura. Sua essência está em uma compreensão profunda da magia, ou seja, do funcionamento mágico de um corpo humano ou de outro paciente. Em nossa época, há uma adaptação do conhecimento trouxa nesse campo, e muitos dogmas estabelecidos precisam ser complementados ou radicalmente reconsiderados. Mas hoje e amanhã abordaremos apenas as nuances gerais, e na próxima semana espero que vocês tenham em suas mentes brilhantes todo o conhecimento que Max, como sempre, carrega em sua mochila. Hermione e eu nos entreolhamos e voltamos nossa atenção para Lady Greengras. Vale a pena mencionar o que um curandeiro deve saber e ser capaz de fazer. Muitas pessoas pensam que se torna um curandeiro qualificado aprendendo uma miríade de feitiços e contrafeitiços, mas isso não é verdade. É preciso saber como o corpo funciona, cada sistema em geral, órgãos e tecidos em particular. É preciso saber quais processos ocorrem no corpo, tanto na normalidade quanto na patologia. No mundo de hoje, é preciso saber como as células dos tecidos se organizam e funcionam. É preciso saber qual o papel da magia em tudo isso. Mas isso não é tudo. Um bom curandeiro, e não apenas um enfermeiro, deve ser capaz não apenas de usar feitiços e rituais de diagnóstico, mas também de interpretar os dados obtidos a partir deles, já que eles próprios não dirão onde, o que e por qual motivo o paciente está com dor. É necessário ser capaz de prever a influência de vários impactos mágicos no corpo, sistemas, órgãos e magia do paciente, para ser capaz de construir uma imagem individual da interrelação de todos esses sistemas entre si, a fim de determinar a fonte da doença ou maldição e calcular o tratamento necessário e suas consequências. Mas o mais importante. Capítulo 339. Delphine fez uma pausa dramática, e Hermione se endireitou novamente, preparando-se para ouvir algo muito importante. Um curandeiro de alto escalão precisa conhecer magia de sangue, necromancia e magia negra no nível de pelo menos um aprendiz e, mais importante, ser capaz de usá-las. Hermione ficou um pouco surpresa. O que vocês esperavam? Delphine nos olhou com uma risada. Não se pode curar um paciente sem conhecer a magia utilizada. Pode-se aliviar os sintomas, pode-se deter uma doença ou maldição, mas não se pode curá-la. Sem dúvida, os maiores e mais talentosos curandeiros se dão bem sem esse conhecimento, usando apenas a compreensão mais profunda dos princípios do corpo e a capacidade de colocá-lo em ordem, sem levar em conta todas as relações de causa e efeito. Mas existem poucos deles, e não na Inglaterra, mas no mundo, e eles vêm chegando a esse nível há décadas ou até mais. Não se deve esperar pela própria grande singularidade, mas sim aprender tudo o que for necessário. Esse conhecimento, juntamente com a capacidade de aplicá-lo, aliás, é uma das razões pelas quais os curandeiros oficiais são deixados em paz. Posso te fazer uma pergunta? Hermione até tentou levantar a mão, mas se conteve, provocando um leve sorriso e um aceno de cabeça de Delphine. Você é oficialmente um membro da guilda? Se entendi corretamente o significado da sua mensagem, sim e não. Tenho uma filiação válida a uma guilda internacional, mas ao mesmo tempo estou isento de juramentos como um curandeiro não praticante. Juramentos? Nenhum dano, exceto em casos de legítima defesa? Exatamente. E quão profundo é o seu conhecimento nas disciplinas relacionadas à magia de cura? Suficiente para um mestre da cura, mas nada mais. Tal conhecimento é difícil de obter, e praticá-lo me enoja como lutador e curador. Se a necessidade de infligir ferimentos incompatíveis com a vida surgiu, então alcance esses objetivos com um golpe poderoso e preciso. Não tente enfiar o cérebro em um único lugar, virando o inimigo do avesso ao mesmo tempo. E já que tocamos neste assunto, será útil para você, Max, saber e compreender que um dos problemas importantes dos lutadores decorre disto. É difícil para nós com meias medidas. Algumas pessoas chegam a nos dividir em 3 tipos. Você não quer adivinhar quais? Hermione pensou um pouco, e eu usei a classificação óbvia dos jogos de computador, dos quais, para minha grande tristeza, ainda não existem muitos com bom desempenho. Bem, pelo menos para mim. Eu acho, olhei para as 2 moças, uma de cada vez. Algo do tipo defensivo, do tipo ofensivo e algo do tipo assassino. Delphine me olhou pensativa e até inclinou a cabeça para o lado. Você tem razão. Os nomes variam de país para país, mas a essência é essa. Por causa das disciplinas em que me tornei mestre, me classifico como um mago de batalha especializado em defesa. Mas tudo isso é apenas burocracia de guilda para facilitar a distribuição de tarefas em quaisquer reuniões ou operações conjuntas. Isso não significa que um defensor não possa atacar e um atacante não possa se defender. Parece que nem tudo é tão simples, Hermione assentiu. De que outra forma poderia ser? É na escola que todos são alunos e nominalmente todos são iguais. Mas fora de Hogwarts, as coisas são muito mais complicadas. Que o mundo dos bruxos seja incomparavelmente menor que o das pessoas comuns. No entanto, não é menos diverso e em algumas regiões, ainda existem inúmeras obras sobre a pesquisa deste mesmo mundo e sobre a herança mágica da antiguidade. De qualquer forma, nos desviamos um pouco do assunto. Vamos começar a analisar tudo com mais detalhes. Os 2 fins de semana da minha primeira semana em Hogwarts não foram nada no estilo fim de semana. Passamos as manhãs e as noites no Três Vassouras, ouvindo resumos de magia de cura e as áreas obrigatórias de magia do sangue, magia negra e necromancia.
Já aprendemos algumas na sessão restrita, mas frequentemente havia métodos de uso puramente prático. Ainda assim, de acordo com Delphine, a base dessas ciências deveria ser procurada nas bibliotecas de outras famílias, mas o problema é que o conhecimento não é compartilhado. Para a maioria das famílias antigas, esse conhecimento é seu ganha-pão, sua especialidade. É claro que ninguém o compartilhará voluntariamente. Você também pode obter esse conhecimento nas guildas relevantes, mas também existem juramentos, restrições, contratos, doações e as próprias guildas, como organizações frequentemente internacionais para perseguir seus interesses, podem muito bem mandá-lo para o fundo do poço. Não por um obrigado, é claro, mas nem todo mundo gosta disso. Então acontece que é muito difícil ser autodidata e não se matar no processo de reinventar a bicicleta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 340. Na segunda semana de treinamento, Hermione pegou uma pilha de livros sobre anatomia, fisiologia e outras disciplinas, absorvendo as informações como um super scanner. Essa é toda a experiência de trabalhar na sessão restrita, onde alguns livros você queria memorizar e deixar de lado o mais rápido possível, para só então fazer a compreensão. Harry, Rony e os gêmeos estavam ativamente procurando apoiadores para se juntar ao grupo. Como percebi com toda essa agitação, alguns grifinórios do quarto, quinto, sexto e até sétimo ano já haviam se juntado a eles. Por meio deles e de seus conhecidos, eles já estavam espalhando a notícia para outras casas. Hermione e eu estávamos constantemente ocupados estudando e praticando, voltando para a sala comunal muitas vezes depois que as luzes se apagavam e não mais sentados no sofá, mas meio vivos indo nos lavar e dormir. Então, a segunda semana passou, a terceira chegou outubro, e o frio lá fora ficou visivelmente mais intenso. O raro sol diurno já não estava tão alto no céu, seus raios já não eram tão quentes, e a natureza ao redor gradualmente adquiriu tons cada vez mais escuros. Foi somente em meados de outubro que a Sociedade Anônima para o Estudo Secreto da Magia decidiu se reunir e resolver questões organizacionais. Muitos, pelo que eu entendi, nem sabiam quantos deles se reuniriam, de todas as casas, exceto a Sonserina. A reunião foi marcada, surpreendentemente, para o Cabeça de Javali. Conspiradores, droga. O lugar mais óbvio para se reunir em grupo e quebrar as regras, mediante acordo prévio. Até Hermione e eu fomos convidados e até concordamos. E tudo por causa de Lilá, Parvati, Simas e Dino, que de alguma forma se juntaram à nossa companhia de uma forma desconhecida. Não é que nos comuniquemos muito, mas de alguma forma simplesmente aconteceu. Somos tão diferentes que sentamos lado a lado nas salas de aula, no salão principal e na sala comunal. Então aconteceu que quando todos os envolvidos foram convidados para a reunião, os rapazes se entreolharam e disseram: vamos dar uma olhada e ouvir. Se acontecer alguma coisa, vamos embora. Houve um momento que me incomodou em toda a situação em Hogwarts. Desde meados de setembro, Dumbledore parou de aparecer nas refeições, aparecendo ocasionalmente aqui e ali em outros momentos. Ao mesmo tempo, ele parecia extremamente preocupado. Fiquei pensando nessa questão por um bom tempo, até que uma noite, na véspera da reunião agendada da Ordem Sem Nome, logo após o jantar, o professor Snape me interceptou na saída. Senhor Knight, senhorita Granger, ele assentiu, pois não tínhamos aula hoje e ainda não tínhamos nos cumprimentado. Assim que retribuímos o aceno, o professor continuou: o diretor gostaria de vê-lo, Senhor Knight, em sua sala. Agora, siga-me. Snape se virou abruptamente, à sua maneira, e nós o seguimos. A sala comunal da Grifinória fica no caminho. Você acha que há algo errado? Ela perguntou com uma preocupação bem disfarçada. Você está preocupado com o diretor? Estou preocupada conosco. Ele raramente parece preocupado. Realmente preocupado. Talvez algo tenha acontecido com ele, ou o ministério o pressionou. Pode afetar a todos nós. Chegamos ao lance de escadas, onde Hermione foi por um caminho, para a sala comunal, e o professor e eu fomos pelo outro. Vou esperar na sala comunal. Retribuí o aceno e segui Snape. Não demoramos muito para percorrer os corredores de pedra, mal iluminados por tochas. Quando chegamos ao nicho com a gárgula, não a encontramos e imediatamente entramos na escada em espiral, subindo. A sala do diretor era iluminada apenas pela luz das estrelas e pelo brilho dos pensamentos extraídos da penseira, repetidamente refletidos nas paredes espelhadas do gabinete em que estava instalada. Essa luz era suficiente para distinguir não apenas os contornos, mas todo o resto. Em sua cadeira estava sentado o diretor, e a lua, de repente, tão na hora certa, surgiu de trás das nuvens e tingiu a sala de um azul escuro. A mão direita enegrecida do diretor era perfeitamente visível contra esse fundo. Assevero, Max, entrem. Era incomum ouvir a ausência de senhor na fala de Dumbledore, mas sua voz ainda era firme e forte, embora não sem um toque de fadiga. Entrem. Dumbledore girou na cadeira para que pudéssemos nos aproximar dele pela direita, bem perto de sua mão. Max. Senhor Knight, corrigiu-se o diretor, olhando-me nos olhos por cima dos óculos de armação curta. Gostaria de lhe pedir que examinasse meu braço. O professor Snape murmurou algo baixinho pelas minhas costas e claramente não estava aprovando. Severus já deu sua opinião, mas eu gostaria da sua opinião também. O diretor estendeu a mão, colocando-a sobre a mesa, e agora eu podia vê-la. Estava preta, como se estivesse carbonizada. Uma magia estranha e desagradável se espalhava pelo corpo do velho. Peguei minha varinha e comecei a movê-la sobre a mão do diretor, liberando magia não estruturada e ouvindo as reações. Na verdade, não houve reação. Então, lancei um feitiço de diagnóstico simples, depois um mais complexo e, por fim, um ainda mais complexo. É incrível como Voldemort conseguiu lançar uma maldição tão incrível. Reconheci cerca de um terço, por assim dizer, dos elementos nela contidos. Semelhante à descrição nos pergaminhos bastante antigos da seção restrita e da biblioteca do Largo Grimmauld, que continham algo parecido. Mas o resto...
Capítulo 341. Uma maldição incrível criada por você mesmo, eu disse baixinho, continuando a complicar os feitiços de diagnóstico. Não sou especialista, mas a maldição é bastante desagradável e complexa. Ela penetrou instantânea e imediatamente por toda a tríade. Parece que até tocou um pouco a alma, mas você aparentemente interrompeu esse processo logo no início. Você tem razão, assentiu o diretor. Foi a única coisa que pude fazer. O professor Snape preparou uma poção para interromper o processo. Não é uma panaceia, disse Snape em voz baixa, mas as nuances sutis da voz revelavam irritação oculta e até raiva. Você agiu da forma mais imprudente possível. Até mais, Severus Dumbledore desviou seu olhar cansado para o mestre de poções e ficou em silêncio. Uma maldição muito poderosa e complexa, continuei falando. Parece ter se fundido organicamente com você, desencadeando processos de mudança no corpo em todos os níveis. Ela diverge ciclicamente, estágio por estágio, partindo de um ponto de contato com algo. Colocando a varinha de volta no coldre em meu antebraço, olhei atentamente para o diretor. Você entrou em contato com outros especialistas? Claro, Sr. Knight, de altíssima qualidade. Embora minha fama como grande mago da luz tenha um lado negativo, nem todo bruxo das trevas concordará em se encontrar com você. Sim, os curandeiros expressaram sua opinião. Severus também. O que você diz? Com o atual progresso do desenvolvimento e a propagação da maldição, não mais do que um ano. Dumbledore concordou com a cabeça. Eu avisei, disse o professor Snape novamente. Agora não, Severus. Deixe-me falar com o Sr. Knight a sós. Snape ficou ali parado por alguns segundos, olhando feio para nós dois. Estarei no meu escritório, ele disse bruscamente e depois se virou e saiu. O diretor recostou-se na cadeira, relaxou e ficou em silêncio por uma dúzia de segundos. Você deve estar se perguntando como consegui me encontrar em uma situação tão indecorosa. Eu estaria mentindo se dissesse não. Dumbledore apontou com um olhar para a cadeira em frente à sua mesa, na qual imediatamente me sentei. Lembra que ano passado seu mentor narrou a essência de um objeto? Horcrux, assenti. Exatamente. A Horcrux de Voldemort. A de Tom Riddle. Foi só então que percebi qual era exatamente o motivo da sua imortalidade. Eu não conseguia nem pensar. Acho que ninguém conseguiria. Mas surgiu a pergunta. Como um pedaço da alma de Voldemort foi parar em Harry? Uma longa busca por informações me levou a conclusões decepcionantes. Isso só poderia acontecer com um bruxo, por causa de um golpe de Avada Kedavra, se sua alma fosse dividida várias vezes. Mas quantas? Essa questão permanece em aberto por enquanto. O diretor virou a cabeça em direção à janela, olhando para a lua. Longas buscas, lembranças, análises. Elas me levaram a uma das Horcruxes, mas as defesas se mostraram muito astutas e fortes, e junto com o objeto. O diretor olhou para mim. O senhor acredita em contos de fadas, Sr. Knight? Eu acredito, diretor, que não há fumaça sem fogo. Dumbledore sorriu por baixo da barba, abriu seu armário e tirou um anel com uma pedra negra. O anel da família Gaun. É a linhagem a qual Tom Riddle pertence. Depois que a Horcrux foi criada a partir dele, ele deixou de ter valor como anel ancestral, mas a pedra. Você leu os contos de Beedon, o bardo? A Pedra da Ressurreição? Sim, é exatamente isso. Cada pessoa, Sr. Knight, acumula uma carga de erros e arrependimentos com a idade. Alguns são insignificantes, enquanto outros o atormentam até a morte. A magia da Horcrux, o conhecimento da essência da pedra, eram mais fortes. Era o anel que continha aquela maldição. Dumbledore se endireitou na cadeira, assumindo uma postura mais séria. No momento, a Horcrux neste anel foi destruída. Isso é bom, eu acho. Mas me diga, diretor, por que o senhor está me contando isso? A razão é simples, Sr. Knight. Harry Potter. O Sr. Potter tem um destino extremamente difícil, em parte por minha culpa. Mas muito pior do que isso é o que o aguarda. Há razões irresistíveis, pelas quais ele deve lutar contra o Lorde das Trevas e vencer. Ou não. Razões irresistíveis? Sim, isso não pode ser mudado. Profecia? Profecia verdadeira, não é? Eu não queria te contar isso. Se você não quisesse, não teria dito irresistível. Somente uma profecia verdadeira ouvida por alguém pode tornar qualquer razão irresistível. Sim, o senhor tem razão, Sr. Knight. Durante o verão, consegui entrar em contato com a loja necromante para discutir o problema do Sr. Potter. Extrair uma Horcrux de uma pessoa viva depois de todos esses anos é absolutamente impossível. O Sr. Potter só tem chance de sobreviver se morrer voluntariamente da Avada Kedavra de Tom. Mas no futuro, será Harry quem terá que derrotar Tom se ele sobreviver. E se não sobreviver, não haverá ninguém para derrotar Tom. Ele levará a Inglaterra ao desastre, mas nenhum dos poderosos intervirá até que seja tarde demais. Tenho certeza de que Tom, ao chegar ao poder, mais cedo ou mais tarde levará o mundo à beira de uma nova guerra, mas não como as do passado. Uma guerra entre bruxos e pessoas comuns. Capítulo 342. O diretor ficou em silêncio por um tempo, olhando para mim. Sei que o Sr. Knight não interferirá desnecessariamente em tais coisas, mas também sei que deseja compreender a magia em suas formas mais extremas. Gostaria de lhe pedir que ajudasse o Sr. Potter quando se trata de negócios, não importa o que pareça. Além de ser benéfico para o senhor, também lhe prestarei um serviço que, acredite, é difícil de superestimar. Qual serviço, posso perguntar? Vou lhe apresentar um mago que você dificilmente alcançará. Se você conseguir convencê-lo a lhe ensinar, acredite, ele lhe ensinará o que ninguém mais sabe. Você me intrigou, diretor. Não tenho outra escolha. Absolutamente ninguém dos poderosos deste mundo, e nem mesmo os muito fortes, quer e não ajudará a Inglaterra e a nós na resolução do conflito iminente. Os magos vivem em enclaves há muito tempo, e o caldeirão borbulhante no enclave vizinho não os interessa exatamente até que prometa encharcá-los completamente.
Preciso pensar nisso, diretor. Não me entenda mal, mas não me considero incapaz de compreender o conhecimento sozinho. Eu entendo, Dumbledore sorriu. Eu também sou assim. Mas como meu amigo me disse uma vez, o estoque não puxa o bolso. Mas qual é o custo desse estoque? Quais são os riscos? Toda a nossa vida é um risco. A única questão é, com que propósitos estamos correndo riscos? Não podemos mudar o mundo no estalar de dedos, mas podemos evitar que ele piore. Pense nisso, Sr. Knight, mas saiba que não o censurarei de forma alguma se recusar. Cumprimentamos um ao outro com a cabeça e fui para a sala comunal da Grifinória. Talvez haja mesmo algo em que pensar. A oferta é interessante, e eu também não gosto do Voldemort. Ele e seus comensais da morte ainda precisam ser derrotados. Na manhã seguinte, depois de conversar com o diretor, Hermione e eu fomos ao Cabeça de Javali. Era sábado à tarde, e eu havia pedido à senhora Greengrass para remarcar as aulas com algumas horas de antecedência. O lugar, tanto por dentro quanto por fora, não era confiável. Era sombrio e desolado. Do lado de fora, pendurada sobre a porta, havia uma placa em ruínas com a imagem de uma cabeça de porco decepada, com gotas de sangue escorrendo. Lá dentro, não havia um cheiro forte, mas sim um cheiro animal perceptível, e as mesas, assim como as paredes, eram velhas e enegrecidas pelo tempo. Acontece que chegamos um pouco mais cedo que os outros, então sentamos na mesa mais distante, e eu nos escondi com magia dos olhares dos outros. O homem barbudo atrás do balcão apenas resmungou, infeliz, mas não disse uma palavra contra. Depois de alguns minutos, outros alunos começaram a chegar, e logo havia nada menos que 20 pessoas. Harry e Rony, os responsáveis pelas festividades, também apareceram. Foram eles que receberam a palavra e a princípio hesitaram, mas depois de alguns minutos, começaram a falar corajosamente sobre a necessidade de estudar e assim por diante. Quando chegou a hora de decidir quem os ensinaria, alguém sugeriu Harry como candidato e disse, ele já havia lutado contra o Lorde das Trevas. Após concordarem com isso, os garotos passaram a tratar de questões organizacionais. Decidiram manter a reunião em segredo por meio de um contrato, e Susan Bones, da Lufa-Lufa, sugeriu essa opção. Não é de se admirar, já que sua tia é a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia e conhece essas nuances. Eles decidiram manter contato com a ajuda de feitiços metamorfos, e a ideia foi dada por Cho Chan. 2 cadernos funcionam nesses feitiços, por meio dos quais ela se corresponde com Cedric. Portanto, os meios escolhidos continuaram os mesmos. Os rapazes começaram a redigir um contrato com entusiasmo e assiná-lo. Deram ao seu grupo o nome, que idiotas, de Exército de Dumbledore. Vários membros da Lufa-Lufa duvidaram que precisassem mesmo, mas, sob a pressão da massa, assinaram o contrato mesmo assim. Quando as assinaturas foram feitas, todos se reuniram em volta de Potter, e a pergunta óbvia foi, onde vamos estudar? Max prometeu mostrar o quarto. Ron respondeu com uma cara satisfeita. Max, perguntou um dos corvinais. A propósito, onde ele está? Sim, disseram os gêmeos em uníssono. Hermione e eu nos levantamos da mesa em sincronia, e nossos disfarces caíram. Era difícil nos ver, no entanto, estávamos ambos de preto, nossas vestes pretas, nossas luvas pretas. Parecia que Hermione estava começando a se apaixonar pela praticidade daquela cor. Vocês são engraçados, sorri para a multidão, que se encolheu e se virou bruscamente ao nos ver. Por que diabos vocês se chamaram Exército de Dumbledore? E se forem descobertos, o que o Ministério vai pensar? Certo, 2 ou 3 com a gente, eu mostro a sala. Não precisa de uma multidão inteira vagando pelo castelo. Ei, não entendi, ressentiu-se Ernie Macmillan. Por que esses caras não assinaram? A julgar pelos murmúrios indignados, eles concordaram com ele. Eu não quero, dei de ombros e olhei para Hermione. Você quer? O que eu sou, estúpido ou algo assim, para assinar todo tipo de contrato estranho? A multidão rugiu novamente, e alguém até pulou da multidão. Ah, Anthony Goldstein. Mas todos nós assinamos. E se você for nos entregar para Umbridge? Qual é o sentido? Eu sorri. O que há para discutir? Alguns dos mais velhos se levantaram de seus assentos. Somos muitos aqui. 1 minuto e já temos as assinaturas. É melhor você tentar. Capítulo 343. Apenas alguns dos garotos decidiram sacar suas varinhas. De repente, ouviu-se um baque alto quando Aberforth, o velho alto, forte e barbudo do bar, bateu com o punho na varinha. Nada de brigas no meu bar. Entendido? Ele berrou em um tom grave e estrondoso, e todos se acalmaram. Depois de olhar para os rapazes, falei. Cham, Bones, Potter, sigam-me. Depois vocês aparecerão e contarão às suas casas quem precisa saber. Hermione e eu saímos do Cabeça de Javali, e os caras designados só nos alcançaram depois de 1 dúzia de metros. Caminhamos em ritmo acelerado, e os caras rapidamente perderam o fôlego, o que eu considerei apenas um ponto positivo. Eles ficaram em silêncio. Retornamos ao castelo por uma das passagens secretas e, em ritmo acelerado, subimos ao 8º andar. Quando chegamos ao lugar certo, apontei para uma pintura de trolls em tutus de balé. Em frente a esta imagem, você deve caminhar 3 vezes, tendo em mente os pensamentos sobre o cômodo desejado, desejando sinceramente e intensamente a aparência deste lugar. No nosso caso, a frase é: preciso mesmo de um lugar espaçoso para treinar e praticar magia. Quem vai tentar? Potter imediatamente deu um passo à frente, levantou-se, pensou e começou a andar de um lado para o outro. Pela 3ª vez, uma grande porta dupla de madeira com monogramas de ferro preto começou a aparecer na parede oposta à pintura. Abra, acenei para o rapaz, e ele corajosamente abriu a porta com uma campainha. Quando entramos na sala que se abriu, imediatamente começamos a explorá-la, realmente espaçosa e iluminada, com espelhos nas paredes, estantes, sofás, poltronas e almofadas. Havia algumas mesas e bancos. No canto mais distante havia manequins feios sobre rodas, vagamente semelhantes a pessoas.
Simplesmente. Linda, exclamou Susan Bones, animada e encantada. Que menina bonita crescendo apesar de ruiva. E há 1 ano e meio ela era, como gostam de dizer, ossuda. Que lugar é este? Perguntou Potter, olhando ao redor da sala com muito mais calma. Por outro lado, Hermione já estava parada perto das estantes, olhando rapidamente para as capas dos livros. A sala precisa, também conhecida como sala de ir e vir. Ela tem muitos nomes. Aparece, como eu disse, sob certas condições. Você precisa pensar bastante em alguma coisa, ponderou Potter. E se, por exemplo, você quiser ir ao banheiro, aparecer um quarto cheio de penicos? A Harry sorri. Por que é que se você diz algo na aula, não consegue se lembrar, mas se você ouve um trecho de bobagem no seu ouvido esquerdo no baile, você memoriza na hora? Como assim? Potter deu de ombros e sorriu para seus pensamentos, e eu caminhei até Hermione. Encontrou algo interessante? Ele nada. Ela respondeu sem esconder sua decepção. Está tudo na biblioteca comum, nem mesmo na seção restrita. A menina interrompeu a leitura das capas dos livros e olhou para mim com uma pergunta. Por que não estudamos aqui? Mas não, espera. Quantas pessoas sabem sobre esta sala? Você está pensando exatamente na direção certa. Não tenho ideia. É arriscado. Mas poucas pessoas sabem da nossa casa e só uma consegue entrar. Virei-me para o resto dos rapazes. Tudo bem, senhores. Estamos indo. Temos coisas para fazer. E vocês podem se acomodar aqui, refletir, estudar, contar aos outros. Às vezes Hermione e eu entramos e lemos alguma coisa, embora tudo esteja disponível na biblioteca normal, mas... Olhei os livros novamente. Aqui estão os livros mais organizados, úteis e informativos. Em geral, algo assim. Obrigado, Max. Harry se aproximou e estendeu a mão. Você realmente nos ajudou muito. Sem problemas, apertei a mão dele de volta. Nós não usamos mesmo. E você está fazendo algo útil. Só, por favor, não irrite a Umbridge. Ela vai mesmo arrancar a alma de todos nós pela bunda. Potter sorriu, mas inadvertidamente olhou para sua mão. E aqui vai mais uma coisa, continuei. A pena negra é classificada como um artefato obscuro, e seu uso é estritamente regulamentado por lei. Somente para fins de assinatura de documentos, contratos e tratados. Todo o resto, especialmente a compulsão de usá-la, é Azkaban. Pensem como usá-la. Mas é melhor guardá-la até o fim. Eles não se demoram na posição de professor de defesa contra as artes das trevas hoje em dia. Potter não entendeu a princípio, mas logo percebeu e assentiu novamente. Parecia estar emocionado com a gratidão. Hermione e eu saímos da sala, era a hora da aula da Delphine. Quando é que vamos começar a magia do sangue? O que será que os bruxos inventaram e se é possível usar minha hemomancia nesse sentido? Capítulo 344. Nos primeiros dias de novembro, era possível ver uma espessa camada de geada nos quintais pela manhã e embora ela desaparecesse rapidamente, o clima estava ficando frio como o da Escócia. Apesar de eu ser, de certa forma, o cofundador da armada de Dumbledore, nem Hermione nem eu íamos àquelas aulas, simplesmente não tínhamos tempo para essas bobagens. O leve interesse em o que eles estão fazendo lá desapareceu quase imediatamente quando nos lembramos da quantidade de material que ainda não tínhamos estudado. Começamos a visitar a seção restrita novamente, tentando terminar o mais rápido possível. Não havia muito mais. O motivo da pressa era simples. Temíamos que Umbridge descobrisse isso e proibisse por um motivo completamente compreensível. Esse conhecimento não é algo aceitável para alunos, nem mesmo para todos os adultos. No primeiro fim de semana de novembro, como sempre, Hermione e eu fomos ao Três Vassouras para mais uma palestra da Lady Greengras. Assim que nos acomodamos à mesa já familiar no canto mais distante do estabelecimento e lançamos vários feitiços de privacidade, tomei a palavra. Eu tenho uma pergunta. Estou ouvindo, assentiu Delphine seriamente, desta vez vestida com um vestido verde escuro e uma túnica preta. Quanto crédito se pode dar a uma profecia proferida diante de testemunhas? Hermione, que estava sentada ao meu lado, também estava interessada no assunto levantado, embora ela me olhasse surpresa. Com certeza, respondeu Delphine, séria. Não entendo muito do assunto, mas posso afirmar com certeza que uma profecia proferida diante de testemunhas sensatas, dotadas de poderes mágicos, se cumprirá com certeza e exatamente como foi proferida. Possuindo poderes mágicos, esclareceu Hermione. Sim, isso mesmo. Se as testemunhas fossem pessoas comuns, a profecia não teria poder. Embora fosse mais correto dizer que ela pode ser ignorada, os eventos podem ser alterados. Segundo os livros, eles estavam convencidos da veracidade dessa afirmação nos tempos antigos. Aqueles oráculos, pitonisas e outras pessoas talentosas eram mantidos em condições muito boas, mas apenas pessoas comuns eram permitidas em seu ambiente. Certamente um nome lhe é familiar, Michel de Nostredame? Nostradamus, dissemos simultaneamente. Sim, sorriu Lady Greengras. Um homem comum, assistente de um alquimista, gostava de farmácia. Fato pouco conhecido. Por 7 anos, auxiliou o mestre alquimista no tratamento de uma vidente. Como você pode entender, o alquimista não tinha permissão para ver a vidente, então foi Nostradamus quem cuidou do paciente. Foi dele que ele ouviu as profecias que, é claro, anotou cuidadosamente e passou essas notas aos magos responsáveis. Por que você acha que nenhuma das profecias se concretizou? Não houve testemunhas mágicas? Exatamente. No entanto, profecias proferidas sem testemunhas se tornarão realidade se nada for feito. Tais profecias são cuidadosamente documentadas, calculadas, interpretadas, e os eventos nelas contidos são prevenidos com antecedência. Se forem ruins, é claro. É verdade, muitas vezes são as profecias ruins. Por que você se interessou repentinamente por um assunto tão abstrato? Chegou ao meu conhecimento que há uma profecia testemunhada na qual apenas um garoto que você conhece é capaz de derrotar você sabe quem. Tive que chamar Voldemort por esse apelido, pois não havia defesa contra Tabou por perto. Interessante, ponderou Delphine.
No entanto, sem um conhecimento preciso do texto da profecia, é impossível tirar qualquer conclusão. Por exemplo, diz que este garoto em particular deve vencer, mas isso não significa que as ações de todos os outros não façam sentido. Talvez o garoto só precise dar o golpe final, ou ativar a armadilha final, ou algo mais. Apenas uma ação necessária da parte dele? Faz sentido, ponderei. Que garoto! Hermione desviou o olhar de mim para Delphine. Um segredo. Olhando para Delphine, tudo o que recebi foi um encolher de ombros indiferente, dizendo, você decide. Oleiro. Hermione pensou por um momento e depois de alguns minutos, sorriu. Então estamos condenados, ela balançou a cabeça com um sorriso irônico, o que trouxe sorrisos um tanto inapropriados aos nossos rostos. Depois dessa conversa, passamos para tópicos mais importantes para nós, ou seja, estudo. Capítulo 345. Quando voltamos de Hogsmeade ao anoitecer, fomos para a sala comunal, torcendo para que a atmosfera habitual de leve vadiagem reinasse em nossa casa. E era de fato animada, mas com nuances de descontentamento e ressentimento. Sentando-me no sofá e abraçando Hermione, virei-me para os rapazes que estavam sentados à mesa ao nosso lado. Ei, Simus, qual é o motivo do pânico? O irlandês levou a mão à cabeça para despentear o cabelo por hábito, mas ao tropeçar em um corte militar, cruzou os braços sobre o peito e recostou-se na cadeira. Umbridge. Sucinto, assenti. Mais algum detalhe? Aí ele acenou, e Lavender se virou para mim, enrolando uma mecha de cabelo loiro, preocupada, em volta do dedo indicador. A questão é a seguinte, disse a loira. Umbridge emitiu seu primeiro decreto, a proibição de todos os tipos de clubes, grupos e outras coisas. Você deveria pedir permissão a ela. E por que ela decretaria algo? Lavender olhou para mim com genuína surpresa. Bem, ela é a alta inquisidora de Hogwarts do Ministério. É? Desde quando? Agora todos na mesa, Simus, Dean, Parvati e Lavender, estavam me olhando perplexos. Já faz 2 semanas que está assim, explicou Lila. Vocês não acompanham os acontecimentos no castelo? A Umbridge já até inspecionou todos os professores. É? Desviei o olhar para Hermione, que apoiava a cabeça no meu ombro. Você sabia? Alguém disse algo assim, respondeu a garota preguiçosamente com o rosto demonstrando cansaço. Basicamente, eu também estaria desmaiada se não fosse pela hemomancia. Nunca a vi na aula. Droga, Max. Ressentiu-se Simus. Que fique claro para você, há outros alunos estudando na escola, e até em outros cursos. Uma descoberta incrível, não é? Nossa, relaxa. A gente acabou de se envolver profundamente nos estudos. Não precisa ser tão negativo, sorri de volta. Desculpa, Simus tentou bagunçar o cabelo novamente. Droga, o que houve com meu cabelo? Você pediu por isso, Lavender deu de ombros, escondendo um sorriso. É que Simus olhou para mim. Estamos todos nervosos por causa desse decreto. Agora também não podemos ser pegos praticando. Angelina também fica irritada com todo mundo. Qual é o problema aí? Um time de quadribol se enquadra na definição de clube, grupo e... O que mais havia? Ah, não importa. Sonserinos e Corvinais aprovaram o time imediatamente. Entendo. E qual dos professores ela está incomodando? Sério? Só Trelawney. Pobre professora Trelawney, Lila e Parvati imediatamente ficaram tristes. Tudo na aula dela é tão interessante. Dormir, por exemplo, Simus assentiu, recebendo olhares indignados das 2 garotas em troca. Calma, Simus, sorri. Você invadiu o sagrado. Já deveria saber que a maioria das garotas precisa de horóscopos, adivinhação, interpretação de sonhos e outras manipulações com adivinhação como o ar. Depois de ficarmos sentados por mais um tempo, Hermione e eu tomamos a decisão do comandante de ir para a cama. Caso contrário, corremos um risco considerável de adormecer ali mesmo sentados, e isso é desconfortável. Além disso, Potter e Weasley estavam obviamente esperando a sala comunal ficar vazia, enquanto estavam apenas perto da lareira. Será que estão esperando as notícias? Bem, que se danem. A segunda semana de novembro está chegando ao fim. Nevou lá fora o dia todo, cobrindo lentamente a área ao redor com uma fina camada branca antes que pudesse derreter. Olhando para trás e relembrando eventos passados pela enésima vez, fico impressionado com a rapidez com que o tempo voa quando você está ocupado fazendo coisas. Não, sério. Há muitas coisas realmente interessantes acontecendo em Hogwarts se você ouvir os caras na sala comunal, mas eu simplesmente não tenho tempo não só para participar delas, mas até mesmo para pensar sobre elas. Estudando, dando palestras, praticando, desenvolvendo meu feitiço de laser, pensando em diferentes teorias sobre profecias e maneiras de contorná-las. Tudo se acumulou como uma bola de neve consumida e agora rola de um penhasco sem a mínima ideia. No entanto, agora, na noite de sexta-feira, 10 de novembro, é hora da reabilitação das poções restauradoras de Hermione. O que significa que teremos que dar uma pequena pausa no treinamento, principalmente na teoria. Tendo resumido exatamente esses resultados, a garota e eu saímos da câmara secreta e decidimos ir para a sala precisa, por pura curiosidade. É claro que colocamos um complexo de feitiços de ocultação em nós mesmos antes. Algumas voltas antes de chegarmos ao corredor certo, paramos. Tem certeza de que eles estão aí agora? Sussurrou Hermione. Não conseguíamos nos ver, então tínhamos que nos orientar por voz. Normalmente, quando nós dois precisamos ir a algum lugar no castelo, ou andamos de mãos dadas ou de túnicas, ou marcamos um encontro com antecedência. Essa foi uma daquelas vezes em que andamos de mãos dadas. Foi uma experiência estranha, aliás, uma mão na minha e ninguém por perto para ver. A julgar pela agenda deles, sim, assenti, lembrando-me da mesma agenda. Depois de caminhar um pouco mais pelos corredores, notamos uma imagem curiosa. Filch sentado em um banquinho em frente ao local onde normalmente fica a entrada da sala precisa. Sem pensar 2 vezes, lancei um feitiço de atordoamento nele, e o velho zelador começou a cair de lado.
Segurei-o cuidadosamente com minha telecinesia e o abaixei suavemente para que não caísse no chão de pedra. Coloquei minhas forças em cerca de 3 minutos de sono, para não me preocupar com a saúde do velho. Não importa o quão desagradável e repugnante ele possa ser às vezes, minha criação não me permite zombar dele. Depois de andar 3 vezes ao redor da imagem do troll e pensar na necessidade de chegar à área de prática onde os garotos estavam, cheguei à porta da sala precisa e, junto com Hermione, entramos. Capítulo 346. A mesma sala espaçosa com armários, sofás, poltronas e mesas em uma parte, estava cheia de alunos de diferentes idades. Eles se viraram ao som das portas se abrindo, e nós removemos o feitiço de ocultação. Ao nos reconhecerem, alguns piscaram os olhos estupidamente, provavelmente tentando se lembrar se tínhamos o direito de estar ali. Depois de se certificarem de que estamos todos voltaram aos seus afazeres, divididos em grupos, continuaram a praticar vários feitiços. Hermione e eu nos sentamos em silêncio em um dos sofás para podermos ver a sala inteira. A garota usou um feitiço para trazer um livro grande sobre feitiços avançados de uma das prateleiras, e apoiando a cabeça no meu ombro, abriu o livro para que pudéssemos ler. Depois de alguns minutos, notei que Hermione, assim como eu, estava espiando pelo canto do olho o treinamento dos outros alunos. Era uma visão bastante divertida. Eles pareciam estar se divertindo muito ali. Um grupo tenta usar espelharmos em outro parados e então trocam de papéis. Os caras do outro grupo praticam tudo na maldição redutora, reducto. Outro grupo observa 2 alunos tentando usar estupefaça. Outro grupo se esforça ao máximo para invocar patrono. Potter e um rapaz da Corvinal, acho que do 7º ano, estão correndo de um lado para o outro, eles dão instruções valiosas, corrigindo, ensinando, contando. De repente, os gêmeos sentaram-se em um sofá próximo. O que houve, meninos? Achei necessário perguntar. Hermione também olhou para eles, esperando uma resposta. Os gêmeos olharam surpresos. Ah, é mesmo, você não sabe o que está acontecendo, assentiu o primeiro. Agora a própria Umbridge pode impor punições, atribuir ou revogar privilégios e coisas assim. Nós e Harry fomos expulsos do time de quadribol. Você fez alguma coisa errada? Perguntou Hermione com simpatia, ajeitando uma mecha de cabelo. Deu um soco no Malfoy, os gêmeos concordaram juntos. Ele fala muito, explicou o outro. Mas Hagrid está de volta, sorriu o primeiro. E essa parece ser a única coisa que impede nosso Harry de cair no desânimo. Os 2 gêmeos bateram palmas nos joelhos em sincronia. Certo. Eles se levantaram ao mesmo tempo. Já descansamos o suficiente. Os gêmeos rapidamente se juntaram a um dos grupos e começaram a discutir e debater ativamente as nuances dos feitiços. Depois de alguns minutos, Potter nos avistou, e após dar algumas instruções valiosas aos outros rapazes, correu até nós. Max, precisamos conversar. Harry bagunçou seu cabelo já desgrenhado, e eu acenei minha varinha, envolvendo-nos com uma cúpula levemente vibrante, como ar quente, que abafava os sons. Potter olhou ao redor da cúpula um pouco surpreso, mas assim que entendeu sua essência, olhou para mim novamente. Diga-me, você treina na Câmara Secreta, não é? Como você chegou a essa conclusão? Não importa, Potter balançou a cabeça. E que resposta você quer ouvir? E mais importante, por quê? Eu simplesmente não entendo. Você só consegue entrar aí se souber falar a língua das cobras. Ah, é isso que você quer dizer? E em geral, sobre, como posso dizer, o clube de interesses, você sabe qual. Ninguém me conta nada. Eu não entendo nada. O que está acontecendo? Até Sirius está em silêncio, obviamente escondendo alguma coisa. E eu quero saber. Tenho o direito de saber. Afinal, é de mim que Voldemort está atrás. Olhei para Potter cuidadosamente. Você consegue guardar um segredo? Claro. Você acha que eu não consigo ficar de boca fechada? Bem, sorri, não é esse o ponto, mas Umbridge diria não. Então qual é o sentido? Harry parecia muito sério. Você domina a oclumência para lhe dizer alguma coisa? E ao resto dos seus amigos também. Oclumência? Hermione fechou o livro e decidiu inserir algumas palavras na conversa. A ciência de proteger e ordenar a mente. Impede que outros leiam sua mente. Até isso é possível. Quer dizer, ler mentes. Potter pareceu extremamente surpreso. Exatamente, Harry. Sem essa habilidade, sua cabeça é um livro aberto. Se alguém de repente tiver a habilidade de ler mentes, é fácil descobrir com você todos os segredos do clube, os planos, a estrutura. Entendeu? E o que devo fazer? Hermione acenou com a varinha e silenciosamente convocou um pequeno livro velho, marrom escuro de uma das prateleiras. Leia, aprenda, pratique. Levamos 1 ano de prática diária para nos defendermos da legilimência superficial. Mas nem isso vai te salvar de um feitiço direto na testa. Capítulo 347. Potter pegou o livro e olhou para ele com um olhar completamente perplexo. Tendo se acalmado rapidamente após a informação recebida anteriormente, Harry colocou o livro na mesa ao lado e olhou para nós novamente. Ok, vamos falar sobre a Câmara Secreta e a língua das cobras, Mordred. Por que você não estuda conosco? Não entendo. Foi você quem sugeriu tudo isso, Max. Como eu disse, estou apenas me perguntando aonde tudo isso vai dar. Sem que Potter soubesse, removi o feitiço silenciador. O que você quer dizer? Bem, olha, levantei-me do sofá. Quais são seus objetivos? Objetivos definitivos. Para podermos nos proteger. Já conversamos sobre isso. Bom objetivo, assenti. Um objetivo nobre. Mas vamos simular uma situação. Olhei para Hermione, mas ela deixou claro que estava muito melhor no sofá com um livro nas mãos, do que em pé, com a varinha em punho.
Potter e eu caminhamos até o centro da sala, e essa manobra não passou despercebida pelos outros alunos, que começaram a se afastar lentamente, formando uma espécie de semicírculo. Alguns sentaram em almofadas, outros em bancos. Alguns ficaram encostados na parede, como os gêmeos, por exemplo. Para começar, falei, virando-me para Potter, que estava com a varinha em punho. Também peguei a minha. É preciso estar bem ciente de que um bruxo adulto não é mais um aluno da escola, especialmente aqueles que estão do lado do Lorde das Trevas. São bruxos adultos de famílias antigas, ou mercenários, ou escória das ruas, ou lobisomens e coisas assim. Só que mesmo a escória das ruas não é inofensiva. O mundo é cruel e essas pessoas já sentiram isso em toda a sua plenitude. Podem não ser lutadores, mas serão violentos. Curiosamente, todos ouviram com bastante atenção, embora sem seriedade no olhar. Então, como seria seu encontro com um bruxo adulto? Vejo duas possibilidades. A primeira é que ele te subestima e está apenas brincando como gato e rato. Ele não tem o objetivo de te matar ou mutilar. Você só atrapalha. Eu serei esse tipo de bruxo agora. Bem devagar, apontei minha varinha para Potter, e ele reagiu rapidamente. Expelliarmus. Harry acenou sua varinha habilmente, enviando uma rápida mancha cinza e fraca em minha direção. Num sussurro baixo, eu disse: protego o reflecto, e com a ponta da minha varinha peguei a gota, enviando-a de volta para Harry. A varinha de Potter voou de suas mãos. Estupefaça, sussurrei o feitiço novamente. Um raio rápido do feitiço voou da ponta da minha varinha e atingiu Potter bem no estômago, jogando-o para trás, momento em que sua varinha voou para minhas mãos. Encarceroso. E agora ele também está amarrado. Então, olhei para os rapazes. Este é o nível de um bruxo mediano. Com um aceno de minha varinha, dissipei Encarceroso de Potter, colocando de pé e devolvendo sua varinha. Meio, pessoal. Um mago tão preguiçoso, nem peixe nem carne. Consigo conjurar ainda mais rápido. Aqueles de quem vocês querem se proteger, também. O círculo íntimo do Lorde das Trevas, aposto, sabe usar aparatação curta, e aposto que eles conseguem acelerar com magia, ficando ainda mais rápidos. Eles têm experiência contra aurores e departamento de execução das leis da magia. Agora imagine que seu inimigo te levou a sério e quer te matar, não apenas te ignorar como uma mosca. Potter se preparou para outra luta, e eu arqueei uma sobrancelha em surpresa. Você quer que eu tente te matar? Harry pensou, coçou a nuca e balançou a cabeça negativamente. Nosso segundo problema é o mesmo que o Departamento de Execução das Leis da Magia e os Aurores tiveram na época. Adivinha? Os alunos começaram a conversar, a discutir, mas uma loira com o uniforme da Corvinal expressou um pensamento inteligente. Maldições imperdoáveis. Ela disse isso bem alto, e todos ficaram em silêncio. Luna Lovegood, eu acho. Exatamente. O problema é que somos limitados em nossos feitiços. Não apenas em termos de conhecimento, mas também em termos de moralidade e legalidade. E na disposição de usá-los. Seus inimigos não teriam essa limitação. O que temos? Deixe-me listá-los. Expelliarmus, Estupefaça, Reducto, Bombarda, Evertstatum, Flipendo, Expulso. Com eles podemos causar algum dano, responder com golpe a golpe. Há protego e variações dele. E há um monte de feitiços do dia a dia. Existe um comensal da morte, Antonin Dololhov. Ele é mestre em usar tudo para neutralizar o inimigo, incluindo feitiços do dia a dia. Antes que você consiga gritar, estará pendurado na árvore mais próxima pelos próprios cadarços. O que vamos fazer então? Perguntou um dos lufanos indignado. Qualquer um pode falar. E se houver mais de nós? Há mais de vocês agora, não é? Estendi os braços ao lado do corpo, e alguns dos rapazes pegaram suas varinhas e as apontaram para mim. Expelliarmus, gritou um deles. Estupefaça, gritaram outros. Havia também alguns feitiços simples projetados para me desorientar, fazer meus pés dançarem ou me pendurar de cabeça para baixo. Simplesmente me virei, repelindo os raios com minha varinha como se fosse uma espada, e quando mais uma dúzia de alunos decidiu se juntar a mim, simplesmente aparatei com fumaça preta e lancei Reducto, criando uma onda de choque que derrubou todos no chão. De forma caótica, comecei a lançar Encarceroso, Estupefaça supersaturado e Expelliarmus a uma velocidade vertiginosa. De fora, poderia parecer que os raios de magia da fumaça preta voam quase com mais frequência do que as faíscas de uma estrelinha. 10 segundos e todos ao redor já estavam fingindo ser lagartas, sendo firmemente presos com a ajuda de Encarceroso. Capítulo 348. Quando retornei ao meu lugar e saí da aparição, examinei essa surra fácil e indolor. Você dirá, não esperávamos, ataque repentino, possibilidades incompreensíveis. Mas é exatamente isso que vai acontecer no confronto. Adicione a isso os feitiços de combate. Com um aceno de varinha, comecei a remover Encarceroso de cada um deles até libertá-los. Levou cerca de 15 minutos para que os alunos se limpassem, encontrassem suas varinhas e parassem de sussurrar indignados. E agora? Perguntou um Potter um pouco desanimado. O que eu quero dizer? O que quero dizer é que você está aqui se divertindo, aprendendo os feitiços do currículo escolar, aprendendo a usá-los em um ambiente divertido e descontraído enquanto seus oponentes aguardam em silêncio. Você está estudando para provas, não para batalhas. Não quero me gabar, mas Hermione e eu temos praticado todos os dias desde o primeiro ano, todos os dias, suando até a morte, para que agora eu possa mostrar o que você viu. Conte a ele sobre os métodos, veio a voz de Hermione, ainda sentada no sofá lendo um livro. Sim, cada treino era como da última vez. Tentávamos nos bater. Contusões, escoriações, cortes, hematomas, fraturas, concussões. Preparamos poções para não morrermos em nosso próprio treinamento ou por ferimentos. Estudamos tudo o que podíamos encontrar. Aqui os veteranos não me deixam mentir. Há muitos livros sobre magia negra e até mesmo sobre magia negra na biblioteca. A garota e o garoto do 7º ano da Corvinal assentiram quando os outros olharam para eles.
Não estou te assustando. Só sei o que você pode esperar daqueles que não se limitam à moral e às leis. Se você diz que quer aprender a se defender, então aprenda. Aprenda de uma forma que faça seu cérebro ferver e sua varinha cair das suas mãos. Não basta se reunir uma vez por semana durante 1 hora para aulas divertidas de defesa. E agora? Hein? Perguntou Rony indignado. Largar tudo e não conseguir nos defender? Os rapazes assentiram vigorosamente. Sim, de fato. Agora você precisa aprender algo completamente diferente. Não como lutar, mas como escapar. Ei, não somos covardes. É isso que vão escrever na lápide Harry. Há livros didáticos ali, apontei para as estantes com a mão. Há complexos de feitiços de ocultação e detecção. Aprenda os feitiços da desilusão e o homem não revelio. Olhei para os alunos e encontrei a garota que eu precisava. Susan, pegue os anéis de prática de aparatação e as instruções com sua tia. As gêmeas já sabem aparatar. Deixe que elas te ensinem. Depois, notei que alguém até começou a tomar notas por ditado. Quero que todos aprendam protego, protego máxima, protego reflecto. É obrigatório conseguir colocar protego máxima em um complexo confianto duri e repelo inimicum. Você deve conseguir colocá-los em um complexo, ao seu redor, em um grupo de 3 pessoas. Troque de grupo periodicamente. Com esse conjunto de magias, você pode ficar na defensiva, e apenas a Avada Kedavra, fogo demoníaco e a chama de diabólica podem rompê-los. Cada grupo deve ter pelo menos um aluno com habilidade em transfiguração, capaz de criar escudos, paredes e outros obstáculos com a Avada Kedavra a partir de sucata. Se alguém de repente achar que a defesa não é suficiente, pode aprender Sectum Sempra e o poderoso Difindo em bonecos. Bem, se você estiver pronto para ver seu feitiço abrir um homem e suas entranhas caírem no chão. Ouviram-se sons de engasgo vindos dos particularmente impressionáveis. Max Harry balançou a cabeça em tom de reprovação. Isso é muito cruel. Como assim? Bati palmas. Você está falando sério sobre confrontar maníacos, assassinos, abusadores e lunáticos. Vai ameaçá-los com lumos e espelharmus? PFFT, assustou um ouriço com a bunda pelada. Enfim, eu fiz minhas recomendações. Cabe a você segui-las ou não. Mas lembre-se de que, uma vez que você decida lutar, sua vida depende deste treinamento. Você dedica tempo suficiente a este assunto? Ah, sim. Aprenda feitiços de camuflagem o mais rápido possível. Pelo que entendi, este pequeno clube logo será caçado. Por que você não nos ensina? Perguntou Ginny, espiando por entre a multidão. Não. Simplesmente não tenho tempo. Os livros didáticos têm absolutamente tudo. Eu também aprendi com eles. Só o protego exige uma demonstração, mas você tem os alunos do 7º ano para isso. Voltei para o sofá de Hermione, e a multidão de alunos começou a se dividir em grupos novamente e a discutir ativamente sobre algo. Rapidamente, em menos de 2 minutos, eles se dividiram em 2 equipes, alguns procurando livros nos armários e outros treinando. Aqueles que encontraram os livros começaram a escrever feitiços e instruções, em seguida, a multiplicar pergaminhos com eles. É improvável que seu fervor dure muito tempo, mas se aprenderem pelo menos feitiços de ocultação e complexos de proteção, talvez consigam resistir até a chegada de ajuda, caso se envolvam em alguma aventura. Capítulo 349. Por um breve momento, a ideia de tédio percorreu minha mente, e puxei o espelho de 2 faces que estiveram em silêncio o tempo todo do bolso interno do meu manto. Bati nele com minha varinha e enviei um sinal para a outra extremidade. 1 minuto, 2 minutos, e então o rosto de Ninfadora apareceu no espelho. Olá, primo, ela sorriu, mudando a cor do cabelo de rosa para roxo. Faz tempo que você não manda mensagem. Nem você. Você consegue falar? Sim, mas não por muito tempo. Há muito trabalho a fazer, e a ordem ocupa todo o meu tempo livre. Estou exausto. Assim como todos nós. O que está acontecendo no ministério? O que está acontecendo em geral? Ei, o que está acontecendo aqui? Havia uma admiração fingida no rosto de Ninfadora. O ministro promove a história da loucura do diretor e de Potter de todas as maneiras possíveis. Os aurores receberam uma ordem proibindo-os de ensinar magia de defesa e ataque a parentes e alunos de Hogwarts. É a mesma história no departamento de educação física. Magro está furioso, mas não pode fazer nada. Quase todos os suspeitos de terem ligações com o diretor foram expulsos de seus cargos ou suspensos. Fudge está realmente com medo de que o diretor esteja recrutando e treinando seu exército em Hogwarts. Você não tem ideia dos rumores que circulam pelo ministério. Alguma atividade do Lorde das Trevas e dos Comensais da Morte? Nada mesmo. Só há suspeitas. Nas últimas 2 semanas, tivemos 7 relatos de nascidos trouxas e mestiços desaparecidos. 7, Max. Em um ano merlinos livre, 1 ou 2 aparecem, e então, geralmente depois de 1 semana, descobre-se que estavam bêbados em algum lugar. Os obliviadores saem com mais frequência, e é um grande acontecimento, mas todos se mantêm em silêncio segredo. E os nascidos trouxas? Desempregados ou retornados. Metade deles, dá quase para perceber, simplesmente deixou o país discretamente. Mas os 2 casos são de desaparecimento puro, com vestígios de magia. Digam aos seus amigos da 2ª geração de bruxos de Hogwarts para escreverem para seus parentes para que não vão para o mundo mágico. É tudo muito confuso. Entendo. Como estão os outros? Como está a tia Dromeda? Ela está bem. A mamãe só pensa no trabalho. O Mode está entediado de morte. Ele foi suspenso. E no geral, muito trabalho. Houve atividade suspeita no departamento de mistérios várias vezes. O alarme foi disparado, mas está tudo limpo. Pelo menos, de acordo com os relatórios. Eu ainda estou na categoria Júnior, então, você sabe, eles não fazem relatórios. Entendo. Então o ministério realmente tem medo de crianças? Eu mesma estou chocada, sorriu Ninfadora.
De quem há para ter medo? Eu me lembro, passei nos níveis ordinários de magia e nos níveis incrivelmente exaustivos de magia quase com honras. Pensei, um talento, um gênio, eu sei tudo. Ahá. A academia me mostrou claramente que eu era incompetente como bruxa e ainda mais como lutadora. Acho que o Fudge entende tudo isso também, mas através da Umbridge, ele só está tentando fazer com que você incrimine Dumbledore. Certo, bem, eu tenho que ir. Trabalhar. A imagem de ninfadora no espelho desapareceu, e eu a guardei no bolso do meu manto. Que bom, Hermione falou, apoiando a cabeça no meu ombro novamente, que convencemos meus pais a irem embora. É improvável que alguém os tenha tocado, mas só por precaução. Certo. Como diz o ditado, acredite em Alá, mas amarre seu camelo. Frase interessante. Quando chegou a hora da armada de Dumbledore se dispersar, Hermione e eu lançamos discretamente um complexo de feitiços de dissimulação em nós mesmas e saímos da sala precisa. Depois de levar a garota para a sala comunal, decidi visitar o diretor. No entanto, meus desejos nem sempre coincidem com a situação ao redor, e o diretor não parecia estar presente. Mas uma coruja voou até mim bem no corredor. Era uma coruja comum, e a julgar pela bolsa em sua pata, era dos correios. Havia uma pequena carta na outra pata. Movi minha mão para o lado para que a coruja pudesse usar meu antebraço como poleiro e esperei o mensageiro alado pousar. Passei a mão sobre a carta, certifiquei-me de que não havia perigo, peguei o pacote e joguei uma foice na bolsa da coruja. O pássaro piou satisfeito e voou para longe. Sinceramente, eu também não achava que eles pudessem andar livremente dentro do castelo. Embora só porque eu não vi algo não significa que não exista. Abri o envelope com os traços familiares da magia de Lady Greyangras e tirei uma carta. Eu a li. Li novamente. Isso é inesperado. Fui rapidamente para a sala comunal da Grifinória. Assim que entrei, imediatamente encontrei Hermione sentada no sofá, rabiscando algo em um caderno com grande entusiasmo. Ela estava tão empolgada que se continuasse, teria esticado a língua para fora mordendo-a. Hermione, sabe de uma coisa? Sentei-me ao lado dela. Não, mas acho que estou prestes a descobrir. Sim, não há palestra com o mentor amanhã. A menina virou a cabeça bruscamente na minha direção, olhando com incompreensão e esperando por esclarecimentos. Amanhã de manhã, Lady Greyangras e eu voaremos de chave de portal para Praga para a defesa do grau de transfiguração. Minha defesa. Hermione pareceu extremamente surpresa. Ah, que tal? Você tem que publicar seus artigos de pesquisa lá antes. É isso mesmo, concordei. Segundo ela, há algum tipo de reforma, e eu preciso aproveitar a oportunidade. Agora ou só daqui a um ano. Hermione imediatamente se jogou num abraço sorrindo alegremente. Parabéns. Ainda não. Amanhã e depois sairão os resultados. Talvez eu não passe? Bobagem. A garota se afastou. Certo. Já está tarde. É bem cedo, não é? Não. Você precisa dormir o suficiente e estar pronto. Entendi. Boa noite. Não fique acordado até tarde. Você também. Hermione me deu um beijo fugaz nos lábios, e eu fui para o meu quarto me preparar para dormir. Foi tudo muito repentino, e eu não gosto de coisas repentinas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.